anos 80, nos Estados Unidos, o Porsche 911 era uma das principais escolhas como o carro dos sonhos de qualquer pessoa. No entanto, por trás da fachada de luxo e velocidade, existia algo oculto: o alto número de acidentes. Um desses acidentes rendendo até um processo de milhões de dólares para a Porsche. Mas não se engane, a primeira geração do 911 Turbo, também conhecido como 930 Turbo, não era um carro ruim. Na verdade, ele era uma máquina das pistas de corrida emplacada para andar nas ruas. O que aconteceu nas estradas da América naquela época é uma história que vai além de potência e desempenho. Hoje, desvendaremos os mistérios por trás do 930 Turbo. Por que ele era tão perigoso? Será que ele era tão rápido assim? Ou houve algum erro no projeto? Para responder essas perguntas, nós temos que voltar nas raízes da criação do carro. A Porsche sempre esteve presente desde o seu começo no mundo das corridas. Nos anos 60, eles competiam contra a Ferrari e a Ford em Le Mans. Não só competiam, mas foram campeões com seu 917. Em 1972, a marca estava se consagrando no automobilismo, participando de competições em Le Mans, Rally e entraram na Can-Am, a Canadian American Challenge Series, com um carro que ficou conhecido como Turbo Panzer, ou 917-10. Era um carro com 1.100 cavalos, baseado no carro que venceu Le Mans, o 917. O 917-10 tinha um motor maior e um turbo ainda maior. O carro foi usado para competir na Can-Am, vencendo a corrida, mesmo com seu piloto nunca tendo dirigido o carro e nem conhecendo a pista de Road Atlanta. Porém, a organização da corrida decidiu banir o carro, e depois cancelaram a categoria inteira, deixando a Porsche sem uma categoria específica para desenvolver seus motores boxers turboalimentados. Com isso, a marca focou seus esforços no Grupo 4 do Campeonato de Turismo. Porém, o Grupo 4 exigia homologação. Isso significa que se o carro fosse correr, deveria haver uma produção deles para serem vendidos para o público. Para a Porsche, a escolha do carro de competição era óbvia. O chassi do 911 era ideal para essa aplicação, porém a potência não era o suficiente. Então, decidiram usar o motor 3.0 do Carrera RS. Mesmo assim, o Ernest Furman incluiu um turbo nessa receita e aumentou sua potência ainda mais. Porém, isso tornou o carro impossível de se controlar. Para corrigir isso, diversas melhorias foram feitas, como alargar o eixo traseiro, colocar uma asa traseira, deixar a suspensão mais rígida e aumentar os freios. Mas ainda assim, todas essas mudanças não foram o suficiente. Isso não impediu a Porsche de lançar o carro em 1975, tornando ele acessível para todos que pudessem comprar. Assim nasceu o primeiro 911 Turbo, e para a época o carro era extremamente rápido. Aqui no Brasil, devido a políticas governamentais, a importação de veículos não foi incentivada. Porém, na América do Norte, o Porsche se destacou entre os muscle cars. O carro era algo completamente fora do normal. Com toda a potência e a força do turbo, o volante do carro era apenas uma peça de enfeite, para passar uma ideia que quem estivesse dirigindo tinha algum controle sobre o carro. O carro era tão bom que até mesmo alguns pilotos profissionais compraram o carro imediatamente, como Mario Andretti, Walter Rowe e Jack Ickx. E mesmo sendo um piloto de rally da categoria mais insana que já existiu, o campeão, Walter Rowe, que pilotar esse Porsche era um desafio, provando que o 911 Turbo exigia habilidades especiais, além do comum para usar o carro, que era algo de se esperar de um carro feito para as competições, que seu principal motivo de ser vendido para o público foi por conta de homologações necessárias. E na América do Norte, sem conhecer essa peculiaridade sobre o veículo, muitas pessoas comuns compraram um carro. Médicos, empresários e atletas de sucesso que fizeram a compra, no melhor dos casos, apenas iriam se arrepender dessa decisão. O Porsche tinha um DNA de carros de competição, que tem diversas características diferentes de um carro de rua. Sim, essas características fazem o carro se tornar mais rápido em um circuito.
mas para os motoristas comuns, essas características são extremamente perigosas. Geralmente, se você entra em uma curva acima da velocidade máxima de contorná-la, com um carro comum, ocorrerá o subesterço, que é quando você vira o volante e o carro continua a seguir em frente, em vez de virar. Essa característica é mais previsível, pois a maioria dos motoristas tem uma reação natural de frear, fazendo o carro voltar para o trajeto. E caso isso não funcione, o carro irá bater de frente, que é a forma mais segura para bater caso isso aconteça. No caso do Porsche, ele era completamente diferente disso. Seu motor fica na parte traseira do veículo. O carro era extremamente leve e, de quebra, ainda tinha mais potência do que o necessário. Isso significa que se você não sabe muito bem o que você está fazendo, você pode perder o controle e rodar o carro. Pelas características do 930, ao invés de ocorrer o subesterço, ocorre o sobreesterço, que é quando as rodas traseiras perdem a aderência antes das rodas dianteiras. O termo popular é dizer que o carro sai de traseira, situação que não é intuitiva de se controlar. Caso seu carro comece a sair de traseira e você tirar o pé do acelerador na curva, a transferência de peso, quando você simplesmente deixa de acelerar ou freia, fazem com que o carro fique desequilibrado, fazendo ele rodar. E ainda não falamos do lag do turbo. Diferente dos carros de hoje em dia, que praticamente em marcha lenta já estão com pressão de trabalho, o Porsche era mais como os carros de Fórmula 1. Em baixos giros, o carro era fraco, e após os 3.000 RPM, ele entregava toda a potência de uma vez só. O perigo dessa entrega não linear de potência não pode ser deixado de lado. Se você está no meio de uma curva e toda essa potência é despejada de uma vez só, você não pode aliviar o acelerador. Você teria o sangue frio para manter pressão no pedal direito? E além disso, ter habilidade para fazer o contra-esterço do volante? Tudo isso ainda mantendo o carro na pista? Mas todas essas características voltadas para as pistas de corrida não impediram os consumidores de comprar o carro. Muitos acidentes aconteceram, e um deles foi o de Cynthia Files, em San Diego, nos Estados Unidos, que resultou em uma fatalidade de seu passageiro e rendendo para a Porsche um processo milionário. Esse e diversos outros acidentes aconteceram, forçando a Porsche a repensar sua ideia de disponibilizar um carro de corrida para os cidadãos comuns. A solução que a Porsche encontrou foi a realizar aulas de pilotagem para os compradores do carro. Mas agora, o primeiro 911 Turbo já tinha essa reputação de carro perigoso, fazendo com que na América do Norte o carro ganhasse o apelido de Widowmaker, que em tradução literal seria o fazedor de viúvas. Mas trazendo para nossa realidade, esse apelido seria igual o da primeira RD 350, trazida para o Brasil nos anos 70, Viúva Negra, um veículo com histórico de finalizar quem o dirige. Embora o carro tenha essa reputação não muito boa, ele foi um grande sucesso para a Porsche. Foi um grande salto na tecnologia para a marca, que garantiu o futuro dos 911 Turbo, que são ícones da marca até hoje. Na verdade, hoje a linha de carros da Porsche é na sua grande maioria turbo, sendo apenas a linha GT com alguns modelos naturalmente aspirados. E para quem chegou até essa parte do vídeo, durante as pesquisas encontrei esse Porsche à venda. Você pagaria esse valor para ter uma peça da história do automobilismo mundial na sua garagem? Se eu tivesse essa quantia sobrando, com certeza eu compraria. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos que estão por vir. E qualquer sugestão é só deixar aí nos comentários. Valeu e até a próxima!